Olá, dando continuidade aos vídeos sobre as doutrinas da graça, eu quero falar hoje sobre aquilo que é chamado, no quarto tópico, de graça irresistível, ou chamada eficaz, ou vocação eficaz. Anteriormente falamos da depravação total, depois da depravação total, a eleição incondicional, e depois da eleição incondicional, a expiação limitada. Falamos alguns vídeos sobre esse assunto. É óbvio que não esgotamos o assunto, nenhum deles, há muito que se acrescentar ainda, mas nós agora vamos iniciar alguns vídeos falando sobre essa questão da vocação eficaz, ou do chamado eficaz, ou no acróstico TULIP, a graça irresistível, né? A Confissão de Fé de Westminster apresenta essa doutrina da graça eficaz da seguinte maneira: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, transpondo-os para a graça da salvação. Isso ele o faz iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-as eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela graça. É o capítulo 10, seção 1. E aí há várias referências bíblicas sobre este assunto. Ainda no tópico 2 desse assunto, ele continua dizendo: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Isso está no capítulo 10, na seção 2. O catecismo o catecismo menor, respondendo à questão o que é vocação eficaz, ele diz: vocação eficaz é a obra do Espírito de Deus, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando nossos entendimentos no conhecimento de Cristo e renovando nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. É a pergunta 31 do Catecismo Menor. Então, o que nós vemos aqui, e quero pontuar algumas coisas. Primeiro é a necessidade de mudança. Os méritos da obediência e do sofrimento de Cristo são adaptados e gratuitamente oferecidos a todos os homens. A pergunta com que nos deparamos então é: por que um é salvo enquanto o outro é perdido? O que faz com que alguns homens arrependam-se e creiam, enquanto outros, com os mesmos privilégios externos, rejeitam o Evangelho e continuem em impenitência e descrença? Os calvinistas dizem que é Deus quem faz tal diferença, e Ele eficazmente persuade alguns a virem até Ele, mas os arminianos atribuem-na aos próprios homens. Como calvinista, eu sustento que a condição dos homens desde a queda é tal que, se deixados a nossa própria conta, nós continuaríamos no mesmo estado de rebelião e nos recusaríamos continuamente a todas as ofertas de salvação. Ou seja, sendo assim, Cristo teria morrido em vão. Mas desde que havia sido prometido que ele veria o trabalho de sua alma
e ficaria satisfeito, conforme diz lá em Isaías capítulo 53, os resultados daquele sacrifício não foram suspensos à mercê dos caprichos da vontade pecadora e mutável do homem. Ao contrário, a obra de Deus na redenção é efetiva e tem resultado efetivo, através da missão do Espírito Santo, que então opera naquelas pessoas escolhidas, de forma que são trazidos ao arrependimento e à fé, e assim feito herdeiros da vida eterna. Ou seja, o ensinamento das Escrituras é tal que devemos dizer que o homem em seu estado natural é radicalmente corrupto e que ele nunca pode tornar-se santo através de qualquer poder próprio. Ele está espiritualmente morto e, se salvo, deve sê-lo por Cristo. O senso comum nos diz que se um homem é tão caído ao ponto de hostilidade para com Deus, e tal hostilidade deve ser removida antes que ele tenha o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, se um pecador deve desejar a redenção através de Cristo, ele deve receber primeiro, então, uma nova disposição. Ele deve nascer de novo, ele deve nascer do alto, conforme João 3,3. É fácil o bastante para nós vermos que o diabo e os demônios teriam então de serem soberanamente mudados, se fosse o caso de serem salvos. Todavia, os princípios inatos que atuam no homem caído são da mesma natureza, embora não tão intensos. Quanto os dos demônios, né? Se o homem está morto em pecado, então nenhum poder menor que o Espírito Santo, sobrenatural e doador da vida, poderá fazer com que ele venha a agir de modo espiritualmente bom. Se lhe fosse possível entrar no céu, ainda possuído pela velha natureza, então para ele o céu seria tão ruim quanto o inferno, pois ele estaria fora de harmonia com o seu meio ambiente. Ele estaria a própria atmosfera, ele detestaria a própria atmosfera e estaria em miséria na presença de Deus. Daí a necessidade da obra interna do Espírito Santo. Na natureza do caso, o primeiro movimento em direção à salvação, então, não mais pode vir do homem, tanto quanto do seu próprio corpo. Quando um morto, no caso, poderia encontrar vida. A regeneração é uma dádiva soberana de Deus, graciosamente ofertada àqueles a quem ele escolheu. E somente Deus é competente para realizar obra tão grandiosa e recriadora. A regeneração não pode ser creditada a uma previsão de nenhum bom atributo naqueles que são objeto desta mudança salvadora, pois em sua natureza não regenerada, eles são incapazes de boas ações para com Deus. Daí que nenhum deles poderia possivelmente ser previsto. Neste estado não regenerado, o homem nunca compreende adequadamente sua condição íntima de estar indefeso. Ele imagina ser capaz de reformar-se, de regenerar-se a si mesmo, de voltar-se a Deus, caso assim escolha. Ele até imagina ser capaz de neutralizar os desígnios da sabedoria infinita e de derrotar o próprio poder da onipotência. Como disse o Dr. Warfield, o homem pecaminoso permanece na necessidade, não de motivos ou de assistência, de ajuda para salvar-se, mas precisamente de salvação. E Jesus Cristo veio não para alertar, ou incitar, ou cortejar, ou ajudar o homem a salvar-se. Ele veio para salvá-lo.